Pessoal, nossos amigos aqui do canal, é o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui é bem interessante, é aqueles vídeos para você começar a ver certas viradas históricas. E do que eu me refiro, tá? A gente já comentou em vários momentos que o Arthur Lira é um mercenário. E a natureza do mercenário, mais do que executar as missões dadas pelo seu contratante, é justamente trair o seu contratante, tá? O Maquiavel descreve isso demais nos seus livros, nas suas obras. Ele explica por que todo reino vai parar na desgraça por trabalhar, por operar com mercenários. Ele é um defensor ferrenho da existência de um exército nacional. E no campo da política, dá pra falar que um governo que se baseia numa base aliada de mercenários acaba na mão deles sucumbindo, tá? É disso que eu vou tratar aqui no vídeo, porque as últimas declarações do Arthur Lira dão um tom de impeachment, dão um tom de achaque sobre o governo, dão um tom de que o governo realmente, assim, é um manicômio, e é bem importante, você precisa assistir até o final. Vou, inclusive, reagir aqui ao discurso do Lira. Então, roda a vinheta. Galera, antes de continuar, faço um pedido aqui pra você. Se inscreva no canal e clica no sininho. Para tudo que você tá fazendo e só se inscreve no canal. Por quê? Porque a gente produz conteúdo de alta qualidade pra você, e nós temos um número de seguidores grande ainda no canal, que é gado, e eu quero que esse gado saia. E aí, como fica o gado inscrito e gente boa não inscrita, a gente acaba não mandando vídeo bom pra você, e acaba indo vídeo pra um gado que nem sabe o que fazer com esse vídeo. O gado tem que assistir, vai assistir Jovem Pan, Pingos nos Is, vai ver aquela gentalha horrorosa. Tá legal, pessoal? Então se inscreve, clica no sininho e vamos aqui à vaca fria, tá? Primeiro eu vou contextualizar pra vocês. Quem acompanha a gente sabe de um discurso antológico que o Kim Kataguiri deu na última semana. E qual foi o tom do discurso? O Kim falou, gente, nós estamos basicamente parecendo loucos aqui, debatendo coisas bestas, enquanto morrem milhares de pessoas ao redor do Brasil. O parlamento fica trabalhando, votando questões de merenda, e o mundo real, todo mundo morre e ninguém faz nada contra o presidente da República. E que o parlamento não podia ficar quieto, tá? Eu vou botar aqui um pequeno trecho desse discurso para vocês verem, porque foi um discurso muito enfático e foi compartilhado por gente do campo da direita e da esquerda. Não, vamos ter um debate técnico aqui sobre como a gente está tendo nesse requerimento de urgência a composição da merenda escolar, como se a gente estivesse vivendo num ambiente de normalidade, como se tivesse tudo ok, normal. Estamos em mais um debate do parlamento, mais uma divergência ideológica. Já não se trata mais de esquerda, de direita, já não se trata mais de você ter uma divergência ideológica, divisão de mundo com um colega parlamentar. Se trata de você ver um crime sendo cometido na sua frente e você não fazer nada. Você vê o genocídio, o morticínio, a pilha de corpos na sua frente e você não fazer nada. Não é possível que esse parlamento seja conivente com isso, sequer uma CPI. Eu não estou nem falando de responsabilização de impeachment, que deveria ir daí para pior com o presidente da República. Daí para responsabilização criminal. Não, nenhuma convocação de ministro esse parlamento mais é capaz de fazer. A oposição parece que está mais preocupada em construir um concorrente 2022 contra o Bolsonaro do que em efetivamente combater o governo. Essa atenção que eu gostaria de chamar do plenário da Câmara dos Deputados. Que o número de mortes que agora se acumula não é mais só responsabilidade do presidente da República. Esse sangue que escorre todos os dias está escorrendo nas nossas mãos também. Esse discurso ecoou demais, tá? E vale dizer, o Kim Kataguiri é o Ulisses Guimarães da nova geração. Os discursos do Kim Kataguiri no plenário em oposição ao Bolsonaro, todos estão se tornando antológicos, é de fato o melhor parlamentar dessa nova geração, e quem não gosta que fique chupando o dedo, tá? Muito superior aos demais, com uma coragem incrível, com uma capacidade de ler o tempo histórico incrível. Mas o discurso dele ecoou também no presidente da Câmara, no Arthur Lira. Tá? O Arthur Lira viu aquilo, absorveu. O Arthur Lira vem sendo alvo de críticas, inclusive dos próprios deputados do Centrão, que já viram que, não sei se a emenda vai compensar outra coisa. O eleitorado desses caras quer vacina. Eles não querem mais, quero uma obra aqui, quero uma praça, quero uma ponte. O cara quer vacina, e o Bolsonaro não tá dando vacina, e esse deputado da base aliada tá sofrendo agora por pressão de não ter vacina. E o Lira viu isso, e viu também que o Bolsonaro, ao convocar uma reunião, vou montar o Conselho Nacional aí pra combater, com mais de um ano de atraso, o filho da puta me monta isso agora, e o Lira vai na reunião e vê que na reunião não aconteceu nada, que foi só uma reunião pra inglês ver. Foi uma reunião, não era pra deliberar sobre nada, só pra você ver, o governador de São Paulo sequer foi chamado, o governador do maior estado da federação não foi, porque o Bolsonaro quer fazer picuinha política. E aí o Arthur Lira, puto, percebeu que aquilo é uma fraude e falou em plenário isto aqui, preste bem atenção, vou assistir agora com vocês. Quero deixar claro
que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Respondeu o Kim, né? O Kim que falou, vocês estão vendo temas inúteis aqui, merenda e tal, como se vocês tivessem apartado essa realidade. Ele responde o Kim, porque ele sabe que o que o Kim falou é verdade. Então respondeu o Kim, mas vamos continuar. Estou apertando hoje um sinal amarelo, para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Primeiro assim, né? O homem que fala mal, né? A falta de talento, uma merda, viu? Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos. Os remédios políticos do parlamento são conhecidos e são todos amargos. O que ele está falando? Um remédio político do parlamento que é amargo, doloroso? Uma CPI, tá? Tanto no Senado quanto na Câmara. Dói demais uma CPI e a CPI do Covid está tomando forma. Alguns fatais. Alguns fatais, o remédio fatal que ele está falando não é a cloroquina, não é a ivermectina, ele está falando do impeachment. O Arthur Lira, que foi apoiado pelo Bolsonaro um mês atrás, eu não tô falando um mês atrás, nós avisamos, já tá falando impeachment, tá? Gado que vem aqui, nós avisamos vocês, gado. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Como é que é? A espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Novamente, um português meio triste, né? Realmente é um cara complicado, assim, é um texto ruim. Mas o que ele está dizendo é espiral de erros de avaliação, ou seja, cagadas, decisões tomadas baseadas numa análise, uma leitura de cenário bizonha, Bolsonaro, e aquilo vira uma escala geométrica incontrolável. E olha, aqui eu acho que tem até, talvez ele não tenha percebido, mas realmente tem quase uma progressão geométrica na curva de mortes e de novos casos no Brasil novamente. Então, nós estamos vivendo isso. E o que ele está falando é, neste caso, o remédio amargo é válido. Não é esta a intenção desta presidência. Não é esta a intenção. E eu vou falar disso, né? Porque ele bate, aí ele dá uma soprada. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Aqui ele está falando que, olha, prefiro que o Bolsonaro se resolva sozinho. Né? Instinto de sobrevivência, inteligência emocional, capacidade política. Ele está falando, o Bolsonaro tem que ter todas essas coisas. E o instinto de sobrevivência, ele não fala da sobrevivência da própria população, ele está falando da sobrevivência política do animal político Bolsonaro. Mas alerta o quê? Mais alerta. Homem A, vamos ver que alerta. Dentre todas as mazelas brasileiras, nenhuma é mais importante do que a pandemia. Não é hora. Por quê? Deixa eu explicar. Ele está sendo alvo de pressão do Guedes, em especial, tipo, toca aí umas reformas, ele não quer tocar reforma nenhuma. Nem o Guedes quer, né? Mas quer a desculpa. E aí ele está avisando, não vai ter nada disso. Minha foco aqui é a pandemia. De tensionamentos, de CPIs ou lockdowns parlamentares, medidas com níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitados. Mas isso não depende apenas desta casa. Depende também, sobretudo, daqueles que, fora daqui, precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, a solidariedade é grande, mas a tudo tem limite. Tudo. E o limite do parlamento brasileiro, a casa do povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Ele está avisando o seguinte, ó, CPI, o parlamento decretar lockdown e tal, isso tudo eu queria evitar, tal. Mas assim, Bolsonaro não me obrigue a ter que fazer isso, né, Bolsonaro? Isso aqui é uma ameaça clara, logo após ele ter participado de uma reunião com o próprio Bolsonaro. O que mostra o seguinte, se o Bolsonaro montou um comitê de crise e a primeira consequência do comitê de crise é o presidente da Câmara ir no parlamento ameaçar ele com impeachment, meu irmão, porque o comitê de crise serviu só para gerar mais crise, né? O Bolsonaro realmente é um desastre ambulante, e eu concordo num aspecto dito pelo Lira aqui, que o Bolsonaro, ele, distante da necessidade das pessoas, ele vive um mundo particular. Porque é o seguinte, pra vocês entenderem, e aqui eu vou explicar para vocês facinho o que tá rolando, tá? O Bolsonaro,
ele enxerga a crise da pandemia não como a pandemia em si, ou seja, ele não acha que ele tem que combater a pandemia, ele tem que combater os adversários políticos que surgem na pandemia. Ou seja, a preocupação dele é com a China, os globalistas, os laboratórios, os jornalistas, a imprensa, o Dória, os concorrentes políticos. Então ele vê a pandemia como um momento de guerra contra seus adversários, ele não vê a pandemia como um momento de guerra contra o vírus. E o tempo todo ele se posiciona dessa forma e ele tá cagando pro número de pessoas que morram. Talvez uma hora ele até se toque, pô, se morrer menos gente, talvez eu melhore minha imagem e eu consiga enfrentar esses caras melhor. Mas o foco dele, como o Bolsonaro é um homem belicoso, é um homem mesquinho, é um homem pequeno, ele não é líder, o foco dele é só proteger o cargo dele. Então o Lira tá vendo isso acontecer e tá falando, cara, ele, até pros meus padrões, eu que sou um mercenário, esse cara é doente, né? E o Lira, como bom mercenário, botou a carta na mesa. Isso significa que vai andar o impeachment amanhã? Não, isso significa que uma carta, uma posição nova foi colocada no xadrez, onde ele, que pode colocar a faca no pescoço do Bolsonaro, aproximou a faquinha, não botou aqui, ó, na jugular, mas a faquinha tá chegando aqui, ó, Bolsonaro, para de brincar. E por que mercenários funcionam assim? Tá? O Maquiavel já explica que um príncipe que deixe a segurança do seu reinado, ou do seu principado, da sua cidade-estado, a cargo de mercenários, na mão dele vai padecer. Ele conta diversos casos, várias histórias, e tem exemplos históricos dos mais diversos, onde isto acontece, tá? Porque o mercenário, né, primeiro, ele é um cara que se coloca em risco para executar missões à troca de dinheiro, né? E obviamente que em um determinado momento, como quem dá o dinheiro para ele, sua fonte de recurso, é quem depende dele para sobreviver, ele vai achacar o cara, é da natureza do mercenário. Outra, o mercenário também não vai assumir todas as lutas possíveis em nome do príncipe. Então, o Bolsonaro, que é um cara que não soube construir uma base aliada real, uma aliança com a sociedade civil, um pacto que lhe gerasse governabilidade, o Bolsonaro precisa contratar os mercenários. O Lira é um mercenário contratado. E o Lira vê o seguinte, o Bolsonaro tá me mandando para missões que eu vou morrer. Eu ficar aqui lutando contra a vacina, eu ficar aqui botando a Biaquices na CCJ, essa gente horrível, eu vou me ferrar, meu irmão. Meus parceiros de exército mercenário aqui do Centrão também vão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha faca, eu tô vendo esse cara fazer cagada, eu vou meter a faca no pescoço dele. E vou começar a ameaçar ele com os remédios amargos que eu tenho, como por exemplo o impeachment, o CPI, pra ver se esse cara, me libera mais grana, me libera mais emenda e não atrapalhe meu trabalho. E é isso que esse cara tá fazendo agora, tá? Ele meteu uma facona no pescoço do Bolsonaro e o Bolsonaro, veja só, ele até vai tentar fingir uma melhora, mas a natureza dele não vai permitir que ele melhore de fato. Então o que a gente vai ter é um agravamento dessa crise nos próximos dias, tá? Foi muito rápido, né, pessoal? O Lira, o herói Lira, né? Esses bostas desses comentaristas aí de pingos nos is, Constampana, essa gentalha, ficou lá, não, eu não vejo o Lira jogar... Já estão tendo que engolir em um mês o Lira já ameaçando com impeachment. E se preparem, porque o Bolsonaro não vai se emendar e a crise vai continuar e vai aumentar, tá? Isso é resultado de quem se acha muito esperto e negocia com gente como o Lira. Vocês merecem estar na mão do Lira e mais, o Lira tem que tomar vergonha na cara e botar logo essa porcaria desse impeachment pra andar. Porque se é pra ser mercenário, se é pra ser cuzão, que seja logo um cara com classe pra fazer isso, um Eduardo Cunha, e não apenas uma versão B tosca de Alagoas. Esse é o meu recado e abraço pra todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.